Jesus fale contigo, Jesus fale com a gente. Quero te convidar a sentar. Hoje, eu queria que nós lêssemos e ouvíssemos da parte de Deus através de escritos do apóstolo João. O apóstolo João escreveu o Evangelho, mas também escreveu umas cartas que estão lá no fim da Bíblia, né, perto de Apocalipse. E a primeira carta tem alguns textos bem ligados com o Evangelho de João. Então eu queria ler alguns textos sobre a primeira carta de João e também sobre o Evangelho de João. Então, se você quiser abrir agora na primeira carta, nós vamos ler já alguma coisa lá. Agora, irmãos, quero lembrar, eu estive aí um tempo de férias, né? Agora no final do mês passado, e nesse período, nós vivemos o dia 20 de julho. O dia 20 de julho é o meu aniversário, né? Se você ainda estou recebendo presentes ainda, né? Mas é brincadeira. O 20 de julho, eu comecei a ouvir de uns anos para cá, que era o dia do amigo, dia do amigo, dia do amigo, dia do amigo. E eu fui atrás de saber qual era a razão. E lá em 1969, 10 anos antes do meu nascimento, aconteceu aquele evento do homem ir até a Lua. E naquele dia, não me lembro o nome do sujeito, teve a ideia de que aquele dia fosse também conhecido como o Dia da Amizade Mundial, porque as pessoas muitas pessoas no mundo estavam focadas em assistir aquele evento da Lua, todo mundo junto, né? Então ele disse, quem sabe a gente se lembra desse dia, que a gente se uniu tanto assim, para celebrar o Dia da Amizade Mundial. Aí veio a história do Dia do Amigo. E o meu tema hoje é sobre isso, é sobre amizade. O meu título é Ramos Amigáveis. Depois vocês vão ver qual é a razão desse título. Tomara que fique guardado nos nossos corações. Eu me lembro, irmãos, que há um mês e pouco, mais ou menos, Jesus veio com uma palavra que foi bem marcante para a minha vida, que eu compartilhei com vocês, de que nós fomos projetados para viver num jardim. Nós fomos projetados para viver naquele jardim do Éden. E Adão e Eva fizeram a opção de não viver lá, e a gente acabou então ficando fora desse jardim, mas nós carregamos geneticamente essa necessidade do jardim e tudo mais. Agora, irmãos, uma outra coisa que teve nesse projeto de Deus com relação a nós fomos projetados da mesma forma, projetados para vivermos junto com outras pessoas. Nós somos um ser que não funciona sozinho. E é interessante ver agora que as pesquisas falam, né? Eu gosto sempre de me lembrar, quando eu falo isso, sobre a sociabilidade do ser humano, que se você comparar o ser humano com outros animais, por exemplo, o cavalo ou outros, é interessante que o cavalo e outros animais, eles nascem e já saem andando, né? E daqui a pouco já estão se virando sozinhos. E exatamente o ser humano, ele precisa de toda aquela dependência, de todo aquele cuidado, porque é exatamente isso que desenvolve ele intelectualmente tão mais do que os animais. Então, exatamente essa proximidade, essa questão social, relacional, é que nos faz sermos tão mais profundos, tão mais capazes do que outros animais. E ao mesmo tempo, irmãos, as pesquisas têm mostrado o seguinte, que quem vive com mais pessoas por perto, vive mais tempo fisicamente falando. Quem vive mais solitário, tem menos expectativa de vida, é o que as pesquisas estão dizendo. Então, se nós olharmos só para a lógica, para a ciência, a gente já sabe, nós precisamos de outras pessoas. Precisamos conviver, precisamos viver junto com outras pessoas. E aí eu me lembro, né, e eu acho que é bem possível que acontecesse a mesma coisa comigo e contigo, daquele filme Náufrago, né? O sujeito fica isolado numa ilha, está lá numa situação desesperadora de não ter ninguém para conversar, e aí desenha numa bola um rosto lá, né? E chama aquela bola de amigo, né? Era a marca da bola, era Wilson, né? Wilson e tal, e fica conversando com a bola, porque a necessidade de se relacionar estava batendo tão alto que ele faz uma coisa até meio sem lógica. Irmãos, essa é a realidade sobre nós. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos. É uma coisa que a gente precisa guardar.
E isso, irmãos, é especialmente verdade quando a gente está falando do nosso Criador, Jesus. E eu queria que você entendesse uma questão bem importante. Todos nós tivemos decepções com pessoas. Eu acho difícil alguém aqui levantar a mão. Eu nunca me decepcionei com ninguém. Eu nunca tive um relacionamento que me marcou ruim, me marcou mal. Todo mundo teve essa experiência. Então, por isso que é tão importante o nosso relacionamento com o nosso Criador. Essa é uma das razões da importância do nosso relacionamento com Jesus. Porque o relacionamento com Jesus é um relacionamento estável, um relacionamento que é, vamos dizer assim, uma âncora dentro de todos os relacionamentos que nós temos. E a primeira verdade que eu queria que tu guardasse é que Jesus, Ele te ama e Ele quer ser teu amigo. Ele quer ter um relacionamento contigo. E Ele tem amado a mim e a ti desde que nós nascemos. O apóstolo João escreveu lá, se você está em 1 João aí, capítulo 4, no versículo 10 ele escreveu assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para propiciação, ou para pagamento pelos nossos pecados. E no versículo 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, meus irmãos, Jesus, Ele nos ama desde a nossa concepção. Ele tem nos amado. E individualmente eu estou falando isso. Jesus tem amado o Eduardo desde que o Eduardo foi concebido. E Ele tinha sempre a expectativa de que o Eduardo pudesse se tornar um amigo, pudesse ter um relacionamento de amor com ele. E é interessante, irmãos, que esse relacionamento que Jesus oferece é uma amizade que não decepciona. É um relacionamento saudável. É um relacionamento que a gente precisa porque ele é estável, ele é renovador. E aí o que acontece? Eu posso ter uma boa referência de relacionamento, porque você bem sabe que quando a gente tem um relacionamento ruim, que nos marca mal, a gente começa a ficar com dificuldade de ter novos relacionamentos. A gente fica traumatizado, a gente fica marcado, a gente começa a achar que relacionamentos não são bons, e começa a se isolar. Por isso que é importante nós termos bons relacionamentos, boas referências, para que a gente tenha, vamos dizer assim, vontade de termos mais relacionamentos, porque, como a gente viu, é vital para nós. Agora, se eu tenho um relacionamento com Jesus, eu tenho uma grande âncora desses relacionamentos. Eu tenho uma referência, um relacionamento que não decepciona, um relacionamento que é estável, que eu sei que não vai falhar nunca. Então, Jesus quer ser teu amigo. Isso vai ser muito importante para ti e vai influenciar nos outros relacionamentos também. Interessante como o mesmo capítulo, versículo 15 e 16 vai dizer: se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Irmãos, ele está falando sobre o relacionamento estável, que a gente pode confiar. Ele disse: nós confiamos nesse amor. Nós permanecemos e confiamos nesse amor. Esse relacionamento vai trazer um relacionamento de confiança, de estabilidade, que vai ser muito importante para nós. A próxima máxima ali que eu queria trazer é que nós precisamos de amigos, e isso é especialmente verdade quando tratamos do relacionamento com Jesus, algo que eu já tinha falado. Lá no capítulo 5 de 1 João, versículo 1 vai dizer assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. O que é nascido de Deus, vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, irmãos, ele está dizendo que se você aceitar esse relacionamento com Jesus, você vai ser não só um amigo, você vai ser um filho, vai ser recebido como um filho de Deus. E esse relacionamento vai te levar a vencer o mundo, vai te levar a ser uma pessoa que supera, que persevera, que vence na vida. Esse relacionamento faz toda a diferença. Essa amizade com o Criador faz toda a diferença na vida de alguém. Depois no capítulo 5 mesmo, versículo 11 e 12 vai dizer: e esse é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus,
não tem a vida. Além de eu poder vencer o mundo, vencer na vida aqui da terra, eu vou vencer na vida que vem depois, terei a vida eterna por causa da minha amizade, por causa da minha resposta para Jesus. Então, como a gente falou, Jesus desde a nossa concepção está nos amando, está sonhando ter um relacionamento com a gente. Desde a eternidade ele tinha esse sonho de nos amar, e ele nos ama e faz gestos, movimentos na nossa direção de amor. Agora vem uma pergunta para nós, que parece simples, mas não é, que é a seguinte: qual que é a minha resposta para esse convite de Jesus para ser meu amigo? Qual que é a minha resposta? E aí a gente pode estar dizendo assim, minha resposta já está dada. Mas é interessante a gente continuar pensando um pouco mais sobre o assunto. Nós dissemos aqui, como igreja, que esse vai ser o ano de frutificar. E isso está baseado lá em João capítulo 15. Agora eu queria que a gente lesse alguns versículos do capítulo 15. Obrigado, Paulo. Lá no capítulo 15, fala sobre o frutificar, quando Jesus diz que ele é a videira, uma árvore, nós somos os ramos. E aquele que permanece nele, e ele permanece nessa pessoa, e aí então os frutos vêm. Então os frutos vêm, porque sem ele não podemos fazer nada, é o que diz o texto. Irmãos, nós precisamos entender que você se ligar com Jesus é a única forma de você ver aquelas coisas que você queria que acontecessem virarem realidade. As coisas boas que você quer viver, o vencer na vida, só vai vir depois que você se liga na árvore, que você se liga na videira. E é interessante como esse capítulo, que fala sobre a videira, o ramo, vai começar a falar sobre amizade. E amizade com Deus, e depois também com as pessoas. Lá no versículo 15, Jesus disse o seguinte: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. E aí agora, meus irmãos, vem de novo a mesma pergunta: qual que é a minha resposta sobre esse convite de Jesus de ser meu amigo? Qual que é a minha resposta? Precisa acontecer uma primeira resposta. Como assim? A Bíblia diz que todo ser humano precisa ter um encontro inicial com Jesus, uma experiência com Jesus, uma experiência com Deus. E a partir dali essa pessoa nasce de novo, essa pessoa tem uma nova vida, é o início da amizade. Mas, irmãos, eu estou convencido de que a gente não pode parar por aí, porque uma amizade não se sustenta com um encontro só. A gente precisa ter encontros diários com Jesus. A gente precisa ter outros encontros, outras experiências com Jesus todos os dias. E é isso, se você for pensar numa amizade humana, que sustenta dois amigos. Se a gente se abastecer conversando, se a gente deixar de sustentar, deixar de se encontrar, deixar de se falar, a gente vai esfriar. A gente vai ser amigo só na teoria, mas não na prática. Então, quando a gente pergunta, que resposta eu tenho dado para Jesus sobre essa amizade? A gente precisa de novo relembrar, será que eu tenho conversado com Jesus? Será que ele é meu melhor amigo mesmo? Será que eu converso com ele todos os dias, mais do que com outros amigos, mais do que com outros familiares? Será que de fato Jesus tem sido o grande relacionamento da minha vida? Da parte dele sim, mas da minha, será que tem sido? Será que eu tenho tido um encontro, uma experiência nova com Jesus a cada dia, como eu tive lá no começo? Ali em João 15, o verso 11 diz assim: Jesus disse, tenho dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. E agora Jesus está falando, nesse contexto, que ele está dando uma direção sobre felicidade, para que nós encontremos a alegria completa. É o que todo mundo aqui está buscando. Eu queria viver aqui nessa terra a alegria completa que Jesus tem para oferecer. Então ele está dando o caminho. O caminho tem a ver com amizade com Deus e também com as pessoas. Amizade com Deus e com as pessoas. E aí eu criei ali um esqueminha, porque se você se lembrar, num dos textos que a gente leu, falava sobre permanecer no amor de Deus. Permanecer. Tanto na videira, Jesus disse,
Se permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Tem um permanecer, que é a manutenção da amizade. Então, o que o esqueminha ali está mostrando? Que permanecer no amor de Jesus está vinculado com obedecer os mandamentos, com dar ouvidos ao que Jesus nos disse que a gente deveria fazer, para alcançar alegria e tudo mais, né? E isso tem a ver também com crer em Jesus e amar as pessoas. Agora a gente vai ver que Jesus resumiu tudo o que a gente tem para fazer, todos os mandamentos, a vontade de Deus para nós, o permanecer com amar Jesus, ser amigo de Jesus e amigo das pessoas. Amigo nesse sentido de investe diariamente nessa amizade. Amigo de Jesus, amar Jesus e amar as pessoas. Vamos voltar lá para 1 João, capítulo 3. Lá nessa carta, nesse capítulo, tem uma coisa bem reveladora. Ele diz, esse é o mandamento de Jesus, esse é o mandamento, como se tivesse um só. E qual é? Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Os que obedecem os seus mandamentos, nele permanecem, e Ele neles. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então ele está dizendo o que, meus irmãos? Que nós precisamos seguir um mandamento para permanecermos nele, como a gente estava falando lá de João 15, etc. Permanecermos nessa amizade, que é amar a Jesus e amar as pessoas como Ele orientou. Na verdade ele fala crer em Jesus e amar as pessoas como Ele orientou. O crer, irmãos, é aquilo de tomar uma decisão de ser um seguidor de Cristo. Eu quero amar Jesus, eu quero ser um filho de Jesus, quero ter esse relacionamento de filho, porque eu quero seguir as palavras dele, quero seguir ele como pai. E depois a coisa de andar com as outras pessoas. É interessante a gente voltar lá para João 15, porque lá está explicado que amar os outros como ele disse que deveria ser, é amar como ele amou. Então esse texto diz lá o seguinte, ó, o meu mandamento é esse, Jesus de novo, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então ele está dizendo, está esclarecendo, está completando, vamos dizer, aquela ideia que João trouxe lá na carta, que ele disse, amem como Jesus ordenou. Como é isso, Eduardo? Como Jesus disse, amem como eu amei. Amem como eu amei. Isso é a forma de amar. Amar mais do que a si mesmo, amar colocando os outros antes de você mesmo. Essa é a direção de Jesus para nós. Segunda verdade que eu queria que você guardasse. Então a primeira é que nós falamos numa introdução muito importante dizendo nós precisamos de amigos. Depois nós falamos uma primeira verdade que é Jesus quer ser teu amigo. E essa é uma coisa muito importante para todos nós. Segundo, a alegria completa, como Jesus está dizendo ali no capítulo 15 de João, quero que você tenha uma alegria completa. A alegria completa está em ser uma pessoa amigável. Queria que você guardasse essa palavra. Essa palavra foi muito importante para mim. Nós precisamos ser pessoas amigáveis. E amigável em dois sentidos. Amigos de Jesus de verdade, que falam com Ele, que querem estar com Ele todos os dias, e pessoas que são amigáveis com as outras pessoas. Querem ajudar, querem andar com outros, querem fazer relacionamento, querem marcar pessoas bem, sermos amigáveis. Então, irmãos, é muito importante nós sermos amigos de Jesus e de pessoas. Agora, eu fiquei pensando sobre como seria uma definição de amizade, e eu fiz uma visão bem ampla de amizade. É minha essa definição, tá? Que é o seguinte, amigo é aquela pessoa que ama e que deixa uma boa marca, uma referência boa de relacionamento. Uma coisa meio ampla, assim, né? Amar e deixar uma boa marca. Agora, irmãos, eu queria que a gente pensasse no seguinte, ser amigo não é simplesmente você ser uma pessoa extrovertida, falante. Isso não é ser amigável. Isso é você, vamos dizer assim, ser bom de contatos. Porque a amizade que Jesus está falando aqui é uma amizade de marcar a pessoa profundo, é de ter conversas profundas, é de ir um pouco mais além, é de ajudar a pessoa a marcar de tal forma
que aquelas marcas ruins que foram feitas nela, que não foram superficiais, foram profundas, elas possam ser superadas com um exemplo de marca boa e profunda. Então você ser um amigo que vai marcar de verdade, profundamente, bem a outra pessoa. Isso é amizade. Segundo, porque Jesus disse, você tem que amar como eu amei. Não é de qualquer jeito. Amar como eu amei. Você de fato ir a fundo nesse amor aí, nessa dedicação aí. E irmãos, é interessante que naqueles textos que a gente já leu, se a gente volta para eles, tem alguns textos que Jesus deu umas dicas sobre o que é ser amigo, de acordo com a definição dele. E ele estava falando ali no versículo 15, o seguinte, vamos ler de novo. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu não considero vocês meus servos, eu o chefe e vocês os servos. Considero vocês amigos. E ele explica por quê. Sabe por que eu considero vocês amigos? Porque eu estou me abrindo aqui com vocês. Eu estou revelando coisas que amigos revelam para vocês. Coisas sobre mim que amigos revelam. O que a gente entende, então, sobre amizade aos olhos de Jesus? O amigo é aquele que se deixa conhecer, que tem conversas profundas, que abre a sua vida, que abre as suas vidas. E, irmãos, a gente sabe que é possível ter relacionamento em qualquer área, em qualquer esfera da sociedade, superficial. Você pode ter até um casamento superficial. Então, as conversas como é que são? Já comprou comida? Já pagou a conta? Já limpou o carro? Não sei o quê? Deu? Então tá, então vamos dormir, tchau. Aí no outro dia, já fez isso? Já fez aquilo? Superficial. Tem como a gente viver qualquer relacionamento de maneira superficial. Mas, irmãos, a expectativa de Jesus é que nós tenhamos com as pessoas conversas profundas. Dentro da nossa casa, conversas profundas. Que a gente toque em coisas, que a gente fale sobre coisas. E aí entra uma prática espiritual muito importante, confissão de pecados. A gente vai conseguir ser uma marca boa na vida de alguém se eu for capaz de confessar meus pecados, de abrir a minha vida. Jesus estava dizendo, vocês são meus amigos, eu estou me abrindo aqui com vocês. Por isso vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. Então, a amizade profunda é a amizade que as conversas são profundas. Que a gente vai em pontos que experimentamos cura. E, meus irmãos, eu não estou falando isso como alguém que não faz. Eu estou, irmãos, tendo boas, ótimas, profundas experiências com algumas pessoas aqui da igreja, líderes aqui da igreja, que a gente tem sentado, assim, agora vamos falar sobre aquelas coisas que a gente não gosta de falar. Agora vamos falar um para o outro, o que a gente está vendo que está com problema um na vida do outro. Agora vamos falar sobre as coisas boas que a gente está vendo um no outro. Agora vamos cavocar, vamos tocar no lugar que não é tão bom, e vamos se encorajar, e vamos se restaurar, e vamos se afiar. E, irmãos, Jesus senta ali junto, tu experimenta coisas de Deus, você experimenta de fato o sobrenatural de Deus, quando você se dispõe a fazer isso. Então, irmão, isso é ser amigo, isso é ser amigável, você ser uma pessoa que marca profundamente. Depois Jesus tinha dito também, no verso 13, o seguinte, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus está dizendo, então um amigo profundo, ele dá de si mesmo para os outros. E quando ele chega no auge, ele dá a própria vida, ele é capaz de morrer pelo outro, como eu vou fazer para vocês. Irmãos, então amigos doam-se, sacrificam-se um pelo outro. E aí entra uma outra prática espiritual muito importante, fundamental, que é o perdão. O amigo é capaz de se perdoar. Bom, como é bom tu ter aquela pessoa perto de ti, que tu sabe que não se ofende por qualquer coisa, porque ele está ali disposto a perdoar, a gente está disposto a se perdoar, e às vezes a gente está ruim no dia, a gente fala besteira, e a gente sabe, cara, mas com ele eu sei que ele não vai, né? Então depois a gente conversa, a gente ajeita, e etc. Eu preciso estar disposto a perdoar, mas eu quero também ser amigo de alguém, eu tenho que estar disposto a sacrificar outras coisas, sacrificar meu tempo, né? Preciso dedicar tempo, às vezes preciso dedicar coisas materiais, financeiras, né? Para ir até a pessoa, para ajudar a pessoa de alguma forma. Então, ser amigo exige doação, sacrifício, perdão, você abrir mão de coisas, né? Sabe que tem uma história que eu já ouvi há muito tempo atrás,
de um menino, uma criança, acho que é uma história fictícia, né? Uma criança que pedia para o pai dormir com ele ali, porque ele tinha medo do escuro. Então o pai ia lá, ficava ali até que ele dormisse, e depois o pai saía por causa do medo do escuro. E aí certa vez o pai então disse para a criança: mas por que tu tem medo? Ah, porque eu não quero ficar sozinho. Mas tu não está sozinho, Jesus está contigo. E aí a resposta da criança foi: eu sei, mas eu quero alguém com pele, né? Eu quero alguém de carne e osso, né? E meus irmãos, o Evangelho tem uma realidade vinculada a isso, porque o Senhor, Ele nos chamou para sermos o corpo de Cristo, e Ele quer usar a tua vida, e Ele quer usar alguém na tua vida como um Jesus de carne e osso, com a manifestação de Deus através daquela pessoa, da boca daquela pessoa, do abraço daquela pessoa, do teu abraço, da boca, da tua boca, ser um veículo da graça de Deus, um na vida do outro. Então, não é só aquele menino que precisa de alguém de pele. Você e eu, nós precisamos de pessoas de carne e osso, que sejam usadas por Jesus na nossa vida, e eu preciso ser usado, depende da minha... Vocês viram como Jesus vincula a amizade dele, a amizade com ele e o amor às outras pessoas? Se eu parar de ser amigável com as pessoas, meu relacionamento com Jesus não vai bem. Então eu preciso também de pessoas de carne e osso para eu abençoar, para eu ser amigo, para eu marcar bem, porque senão meu relacionamento com Jesus vai ter problema. E, irmãos, então, terceira verdade de hoje é que ser mais amigável é viver mais do sobrenatural de Jesus sobre a minha vida. Vocês querem ver como João falou sobre essa questão de amar e de andar com Jesus? Ele disse lá no versículo 7, João 15, 7, o seguinte: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, esse é Jesus dizendo, pedirão o que quiserem e será concedido. Ele está dizendo, se vocês aceitarem o meu mandamento, permanecerem em mim, vocês vão ver o sobrenatural acompanhar vocês. Vocês vão ver vocês pedindo as coisas e eu dizendo sim. Vocês vão ver isso, mas vocês precisam permanecer em mim. Lá no versículo 16 ele disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. De novo ele está dizendo, olha, se vocês seguirem essa receita, vocês pedem e eu dou. Vocês pedem e eu digo sim. Agora, irmãos, então a gente pode fazer uma lógica nesses textos, que é a seguinte: amizade com Jesus, ela é sintonia com a vontade dele, ela me leva a ter uma sintonia com a vontade dele, e a sintonia com a vontade de Deus traz mais do sobrenatural sobre a minha vida. Estão entendendo isso? Amém? Então você se dedica tempo, sacrifício para Jesus, para se ligar com Jesus, você começa a se ligar com a vontade dele, se sintonizar, e acontece o sobrenatural cada vez mais sobre a tua vida. Essa é a lógica que ele está trazendo. E, irmãos, a gente precisa ter uma consciência que, se você olhar em Atos capítulo 10, lá conta a história de um homem chamado Cornélio. O texto diz que esse homem, ele orava a Deus, e ele dava esmolas, ele fazia o bem, pelo menos tentava, mas Jesus olhou e disse assim: Cornélio, tu precisa ter um encontro comigo. Eduardo, mas ele já falava com Deus, mas ele já tentava fazer coisas boas, dava esmolas, e aí? Mas ele não tinha tido um encontro com Deus, de verdade. E o que acontece? Ele se apresenta para Cornélio dizendo, vai lá e chama o tal de apóstolo Pedro lá, que ele tem algo para te falar que é muito importante. E ele fala com Pedro também a mesma coisa, vai acontecer, precisa ir lá falar com esse cara. Eles se encontram, e aí o texto diz que Pedro vai falando sobre Jesus, Espírito Santo, plano de Deus e etc, não sei o quê. E aí o que acontece? Não só Cornélio, mas as outras pessoas que estavam vindo, têm um encontro sobrenatural com Jesus. Alguns falam em línguas e tudo mais. Vem ali um encontro impressionante, o primeiro encontro deles com Jesus. E, irmãos, é disso que a gente está falando. É de ter um encontro com Jesus, porque
Porque eu queria essa amizade, porque eu busquei essa amizade, porque eu quis pagar o preço. Eu tive um novo encontro hoje com Jesus, e amanhã posso ter novo encontro, posso ter quanto eu quiser do sobrenatural, mas o que acontece? Tem que ter sacrifício. E o sacrifício envolve o quê? Amizade com Jesus e amizade profunda com as pessoas, né? As duas profundas, né? Ali no capítulo 5, voltando a 1 João agora, 1 João 5, capítulo 5, verso 14, vai dizer assim: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Ele está dizendo, se a gente pedir alguma coisa, segundo a vontade de Deus, Ele nos diz sim. Mas tem um problema, porque às vezes a gente está pedindo alguma coisa que não é bom para nós, não é de acordo com a vontade de Deus. E aí Deus vai ter que dizer não. Só que, irmãos, se a gente entender um princípio, a gente vai sair daqui muito confiante, que é o seguinte: se eu busco Jesus, mesmo que eu peço errado sobre uma questão, Jesus, eu queria a solução A para aquela questão, me ajuda com aquela questão. Se eu estou pedindo a ajuda de Jesus, se eu ando com Jesus, Ele vai dar a solução B, mas é o que eu precisava para aquela solução. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão buscando Jesus. Então eu posso ter certeza que Jesus vai dar o que eu preciso nas minhas orações, se eu tenho orado, se eu tenho buscado. Jesus vai me dar o que eu preciso. Agora, mas o que esse texto tem a ver com o que tu acabou de falar? É porque a gente não precisa viver dessa forma. A gente pode ter uma sintonia com Jesus tal, que era o que João estava falando, que eu posso receber sim com mais frequência, e talvez receber sim sempre, mas aí vai depender de uma sintonia com Jesus. Sintonia, amizade profunda com Jesus. Então, ser amigável com Jesus e com as pessoas é voar no vento do Espírito Santo, do sobrenatural de Deus. Então eu estou voando naquele vento, naquela corrente de vento, de tal forma, quando eu peço, Jesus diz, sim, tu está indo para onde eu estou indo. Então é sim. Tu está pensando para onde eu estou pensando. Então é sim. E a gente vai começar a ver nossas orações sendo respondidas, o sobrenatural nos acompanhando. Por quê? Porque eu decidi viver na corrente de vento do Espírito Santo, e não na minha própria vontade, na minha própria decisão. E isso vai chegar quando para mim? Quando eu estiver dedicado a uma amizade com Jesus e a ser amigável, amizade profunda com as pessoas. Por fim, irmãos, ser amigável é participar do ministério da reconciliação. João escreveu assim, capítulo 15 do Evangelho: quando vier o conselheiro, é Jesus dizendo de novo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará a meu respeito, o Espírito Santo. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Você foi chamado para ser uma testemunha, para ser usado pelo Espírito Santo, para falar de Jesus para as pessoas. E qual que é a razão disso? A Bíblia diz que existe uma inimizade entre muitas pessoas e Jesus. Muitos não são amigos de Jesus. E por causa dessa distância, estão com um problemaço, porque são inimigos de Deus. E é interessante como Paulo, lá em Colossenses 1, 21, fala isso sobre todos os cristãos, fala sobre nós isso, que houve uma época que nós éramos inimigos de Deus. Ele disse assim, antes vocês estavam longe de Deus, e eram inimigos dele, por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. E agora Jesus está chamando você e eu, para nós sermos a solução disso, para nós estarmos levando as pessoas a se ligarem com Ele, a reatarem a amizade com Ele, a começarem uma amizade com Jesus. E eu quero ir agora para 2 Coríntios, já me encaminhando para o encerramento, capítulo 5, que diz assim, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Amém? O
Quem é nova criatura em Cristo vive coisas novas. Mas agora eu queria que você ouvisse que faz parte dessas coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério, a missão da reconciliação. A vida nova, as coisas novas, a alegria completa que João estava falando, envolve você se envolver com missão de reconciliação. E aí o texto continua dizendo assim, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, para mim e para ti. Ele deu para nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. O embaixador é aquele representante de um país estrangeiro, né? Nós estamos aqui num país que não é o nosso mais. Nosso país é lá, é na vida eterna. Nós estamos aqui como representantes daquele reino, como embaixadores daquele reino. E ele diz, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E ele diz, qual é o apelo? Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Sejam amigos de Deus. E ele está dizendo, Deus está fazendo esse apelo através de você e de mim. Nós somos embaixadores dele aqui. Apelo dele através de nós. Então, irmãos, ele está te convidando a você viver a alegria, a plenitude que há em você ter essa missão, de se aproximar das pessoas, desenvolver amizade, para que ajude elas a se tornarem amigos de Jesus, se reconciliarem com Jesus, porque estão vivendo uma dificuldade por falta dessa amizade. A gente precisa dessa amizade com Jesus. Então nós temos a missão de ajudar as pessoas a serem amigas de Jesus, a reconciliarem-se com Ele. Hoje de manhã eu fiz um curso de batismo lá no nosso outro campus, com algumas pessoas. E uma irmã que está se preparando para o batismo, ela disse assim, olha, eu, uma época, fui muito marcada por Deus, por causa de uma questão. Um amigo meu esteve muito mal no hospital, acabou falecendo, mas enquanto ele esteve no hospital, com dificuldades, as pessoas, os irmãos da igreja batista, que eram da igreja dele, estiveram lá com ele muito tempo, deram um apoio impressionante, e aquilo me marcou. E por 6 anos, eu carreguei isso no meu coração, dizendo, olha, tem alguma coisa de Deus entre aqueles batistas, tem alguma coisa de Jesus entre aqueles batistas, que eu preciso ir lá ver o que é. 6 anos, até que então um parente, lá, uma pessoa próxima dela, convida ela para visitar a nossa igreja lá no outro campus, e ela vem visitar e tem um encontro com Jesus, e ela se reconcilia com Jesus. É disso que eu estou falando, meus irmãos. Você precisa deixar Jesus te usar. Você vai experimentar grandes coisas se você for uma pessoa amigável com o Senhor, de fato ser amigo de Jesus, de ter um encontro com Ele todos os dias, mas também de desenvolver amizades boas com pessoas, de se aprofundar, de se envolver, de se sacrificar. Não é fácil você dar apoio para uma pessoa hospitalizada por tanto tempo, mas é um sacrifício que vale a pena, é um investimento, é uma marca que Jesus vai te usar e vai o sobrenatural te acompanhar nesse processo. Então eu queria te encorajar, meu irmão, a você pensar sobre isso, sobre a amizade com Jesus e com as pessoas, de você ser uma pessoa amigável. Então, para rever o que a gente falou, nós precisamos de amigos. Isso é uma coisa que a ciência diz, não só o Evangelho, mas a Bíblia confirma. E Jesus te ama, Ele quer ser teu amigo, e essa é a amizade mais importante. Nós precisamos, talvez as outras todas dependam disso, de nós sermos amigos do Senhor. E a alegria completa vai estar em você, não só ser amigo de Jesus, mas ser uma pessoa amigável também com outros. Você ser uma pessoa amigável com Jesus e com outros. É muito importante você ser amigo de Jesus e das pessoas. E ser mais amigável vai te levar mais do sobrenatural de Jesus na tua vida. Vai levar mais ao sobrenatural. E ser amigável envolve você fazer parte do projeto, da missão da reconciliação de pessoas com Deus. Então você vai ajudar pessoas a se tornarem amigos de Deus. Até aquele encontro, você vai ser aquele sujeito que vai ajudar o Cornélio, que já está pensando sobre Deus, que já está dando as suas esmolas, a ter um encontro de verdade, sobrenatural com Jesus, e você vai se alegrar e vai viver coisa especial com o Senhor. Então eu queria, nesse momento agora, que a gente desse uma resposta para Jesus. Eu tenho certeza
que Jesus falou alguma coisa contigo hoje. Alguma dessas várias coisas que nós falamos, Jesus tem falado contigo. Hoje é o dia da ceia, e nesse momento a gente sempre tenta revisar como é que está a nossa amizade com Jesus e também com as pessoas, porque as duas coisas andam juntas, né? Eu queria te convidar você a ficar em pé e você dar uma resposta para Jesus agora sobre isso. Talvez Jesus esteja te chamando e você esteja dizendo: olha, Jesus falou comigo hoje que a nossa amizade está meio esfriada. Eu deixei esfriar a nossa amizade. Eu não tenho falado com Ele com frequência que eu deveria, e eu quero me reconciliar com o Senhor. Quero voltar a ser um grande amigo de Deus. Quero voltar a andar perto de Deus. Quero me reconciliar com o Senhor. Talvez você esteja aqui e tenha dito assim: olha, talvez essa palavra seja para mim, essa do Cornélio, porque eu até faço minhas orações e tento ajudar as pessoas, mas eu nunca tive um encontro com Jesus, assim, nunca tive de fato um encontro sobrenatural com o Senhor, né? Mas hoje, ouvindo essa palavra, eu estou entendendo que Jesus está aqui nesse lugar, e hoje é o meu dia, é o dia que eu estou tendo um encontro. Hoje de manhã nós tivemos uma pessoa lá que teve nos visitando a primeira vez e teve o seu encontro com Jesus, né? Estava pensando sobre o assunto, mas faltava um encontro com Jesus. Talvez seja hoje a tua resposta para o Senhor, dizendo: Jesus, eu quero de fato começar uma amizade contigo. Ou então, você pode ter sido desafiado pelo Senhor hoje a pensar sobre ser mais amigável das pessoas. Alguém deve pensar aqui o seguinte: Eduardo, está dizendo de eu ser amigo das pessoas, mas eu sou uma pessoa muito introvertida, eu tenho muita dificuldade de criar novos relacionamentos e tudo mais. Bom, meu amigo, eu quero te dizer que eu sou essa pessoa. Com a graça de Jesus, Ele tem me ajudado a melhorar, mas eu ainda tenho muita dificuldade para começar novos relacionamentos. Mas quero te dizer que vale a pena você pedir ajuda de Jesus e você se dedicar, porque os novos amigos que eu tenho feito, Jesus tem me usado na vida deles e tem sido uma grande bênção. Então quero te encorajar a você buscar. Ou você pode dizer assim: não, mas eu sou uma pessoa muito falante, eu consigo me ligar aqui e lá com as pessoas, mas tenho dificuldade de aprofundar essa coisa, de me abrir de fato, né, de viver coisa profunda. Quero te encorajar a você dizer: Jesus, me ajuda. Eu estou dizendo sim para ti hoje, Jesus. Quero ser uma pessoa amigável, ajudar outras pessoas no profundo, marcar pessoas. Talvez seja essa a resposta que você quer dar para Jesus. Então, independente de qual resposta você quer dar, Jesus falou alguma coisa contigo, eu queria que você já estivesse respondendo alguma coisa aí do teu lugar para o Senhor. Simbolicamente, nós vamos participar de uma mesa junto com Jesus hoje. E acho que seria bem legal, bem marcante para cada um aqui que quer responder algo para Jesus, que você pudesse vir aqui na frente, simbolicamente dizendo: Jesus, eu quero ir ao teu encontro, quero voltar a ter uma amizade profunda contigo, ou eu quero começar uma amizade contigo que eu nunca tive. Só te conhecia mais de ouvir falar, quero começar uma amizade contigo. Ou, Jesus, eu estou vindo aqui diante de ti dizer que eu vou buscar impactar vidas de pessoas. Eu quero ser mais amigável, quero ter amizades profundas, quero marcar pessoas, quero viver isso que eu sei que eu também preciso viver. Então eu queria que, se você decidiu alguma coisa desse tipo hoje, você viesse aqui na frente, simbolicamente dando um passo na direção de Jesus, dizendo: Jesus, eu aceito o teu convite de ser mais amigável contigo e amigável com pessoas. Eu aceito o teu convite. Quem quiser vir aqui à frente pode vir. Nós vamos orar juntos. Resposta sobre a amizade com Jesus e com as pessoas. Amém. Nada melhor.
queremos te agradecer, cada um, Senhor, que ouviu algo de Ti nessa noite, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o encontro contigo muda todas as coisas, Pai. Nós te agradecemos pela Tua presença, Senhor, pela oportunidade que nós temos de nos encontrar contigo aqui mais uma vez, Senhor. Cada um, Senhor, que nessa noite teve um primeiro encontro, Senhor, sobrenatural contigo, Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que suas vidas nunca mais serão as mesmas, Pai. Que serão, Senhor, teus filhos a partir de agora. Serão, Senhor, aqueles que irão para a vida eterna contigo, Senhor. E verão, Senhor, o teu sobrenatural, a tua graça os acompanhando. Senhor, oh Deus, te adoramos pelo teu Espírito que habita nessas vidas, Pai. Nós também, Senhor, queremos, ó Deus, te agradecer por cada um que veio aqui à frente, dizer que quer voltar a ter encontros profundos contigo, Senhor. Quero voltar a ser amigo verdadeiro teu, Senhor. Amigo que anda na profundidade, Senhor. Que anda, Senhor, na dedicação diária, Senhor. Que anda, Senhor, no sobrenatural de verdade, Pai. Em nome de Jesus eu peço que Tu os ajude, Pai. Eu também oro por aqueles que vieram aqui na frente, entregar, Senhor, a sua disposição a estarem ajudando outras pessoas a se ligarem contigo, a andarem perto de Ti, a terem amizade contigo e terem, Senhor, boas marcas de relacionamento, Senhor. Marcas profundas de bons relacionamentos, de amizades, Pai. Oh Deus, nos ajuda a sermos bons amigos e a estarmos vivendo tudo que Tu tem para nós, como vimos no Teu Evangelho, que é, Senhor, o caminho para termos alegria completa, estarmos, Senhor, andando em amizade com outras pessoas também. Oh Pai, obrigado pelo Teu movimento, pela Tua palavra, pela Tua graça aqui no nosso meio, Senhor. Te adoramos, te agradecemos, Pai. Pedimos que Tu esteja com cada um que veio aqui à frente, em nome de Jesus. Amém. Se alguém decidiu andar com Jesus, decidiu entregar a vida para Jesus hoje, fala com a gente no final, tá bom? Queremos te ajudar nessa caminhada. Deus te abençoe.